Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Boa noite, chegamos então finalmente ao último capítulo dessa série e, como eu disse no primeiro dia e repeti algumas vezes, a gente faz séries quando tem muita coisa que a gente quer compartilhar com vocês, muitos assuntos importantes, e se a gente fizesse isso tudo numa só mensagem, talvez você não conseguisse absorver o conteúdo. Então a gente divide em séries. Então esse é o 6º e último capítulo dessa série. Se você está aqui pela primeira vez ou segunda vez e não assistiu os outros capítulos, como o Rafa disse aqui no início, a gente tem um canal do YouTube da Capela, tem um Facebook da Capela também, as mensagens estão todas lá para você assistir, desde o primeiro capítulo. Bom, essa série que chama A Cabana teve, claro, parte da inspiração no filme, porque é um filme que nos traz muita reflexão, mas ele se concentra em um problema que nós falamos especificamente na semana passada, que é o problema do pecado, quando o pecado é feito contra você, uma coisa trágica no caso do filme, e às vezes no nosso caso também. Então a gente foi bem específico na semana passada, tinha um paralelo bem direto com o filme. Nos outros capítulos, também coisas aqui e ali relacionadas com o filme, mas é uma série que foi escrita para nós, para mim, para você, para todos nós. É uma série que tinha e ainda tem, no último capítulo, como objetivo, nos levar a esse lugar de encontro com Deus. Nós usamos essa simbologia da cabana como um lugar onde você pode se encontrar com Deus, conhecer o amor de Deus, se sentir amado por Deus, amar a Deus, começar a entender a forma como Deus te ama, que Ele nos ama do jeito que nós somos, por isso podemos amar a nós mesmos também, e poder assim amar ao próximo. Então a gente usou esse símbolo durante essas semanas. Mas hoje, em especial, nós vamos fechar essa série com um desafio muito grande para cada um de vocês. Muito simples, dependendo do ponto de vista que você olhar, mas muito, muito importante. Por que também a justificativa para a gente ter feito essa série? O que acontece conosco, e isso acontece comigo, como acontece com cada um de vocês, durante a vida? A gente cresce, às vezes num lar organizado, às vezes num lar desorganizado, mas toda criança é cheia de sonhos, cheia de imaginação, projeta sempre, por pior que seja a situação momentânea, uma criança olha para o futuro com otimismo, projeta coisas boas. Se ela não tem uma boa família, ela quer ter uma boa família, ela projeta uma situação de trabalho boa, de estudo, de relacionamentos. Todos nós temos esses sonhos quando somos crianças, no começo da adolescência. O que acontece é que, às vezes, o nosso próprio pecado, às vezes pecados que são cometidos contra nós, coisas vão acontecendo na nossa vida que vão nos obrigando a nos esconder, a começar a pensar em ser um personagem, não ser mais aquela pessoa real, porque aquela pessoa real pode não ser admirada pelos outros. Você começa a ficar com medo da imagem que você cria de você mesmo, então você se esconde. E aí a gente vai criando essas máscaras, esses personagens, e aí você vai se distanciando do amor. Você pensa que você faz isso para se aproximar do amor. Você fala, se eu parecer um cara bacana, se eu parecer um homem bem-sucedido, se eu parecer uma mulher muito bonita, eu vou receber amor. Você fica criando personagens para receber amor, mas na verdade você não recebe, porque quem recebe o amor, eu disse algumas vezes durante essa série, é o personagem que você criou. Não é você. Aquele amor para na máscara que você criou, porque aquele não é você. Quem está recebendo o amor é o personagem que você criou. Então nós os convidamos para chegar num lugar onde a verdade prevaleça. E a Bíblia diz que Jesus é a verdade, é o caminho e a verdade. Então onde você possa olhar para si mesmo, do jeito que você é, saber-se amado por Deus, da forma como você é, como Deus te criou, o plano que Deus tinha para a sua vida, e o nosso objetivo é nós resgatarmos
esse plano, a gente voltar para o caminho. Talvez por circunstâncias da vida, você se afastou do que Deus tinha planejado para você. E o nosso desafio é tentar voltar para esse caminho. E esse caminho é um caminho cheio de paz, cheio de harmonia, cheio de alegria, cheio de amor, cheio de contentamento, como nós ouvimos agora há pouco. Não importa o tanto de dinheiro que você possa ter, se você não tiver um contentamento dentro do seu coração, não é valor que vai te deixar contente. Então esse caminho, esse plano de Deus exclusivo para você, é o que nós estamos querendo resgatar. Que todos nós possamos voltar para o plano de Deus para as nossas vidas. Porque todos fomos criados com um plano. Eu fiz engenharia civil, depois eu fiz música, trabalhei com música, nasci na igreja, me afastei da igreja, voltei para a igreja. Hoje eu sou pastor. Esse é o meu plano de vida. Talvez eu tenha perdido tempo na minha vida, talvez eu tenha demorado para chegar em alguma situação, por opção minha, por decisões minhas, mas Deus tinha um plano para mim. Esse sou eu, esse que vocês estão vendo é o Paulo Wesley Ledegal, não tem ninguém igual a mim. Pode ter muita gente melhor, mas igual a mim não tem ninguém. Porque Deus me criou com uma personalidade, me criou com limitações, me criou com talentos, para eu viver o plano que Ele tinha para a minha vida. E por mais que eu tenha tentado fugir, me afastar, eu acabei voltando para o objetivo que Deus tinha para mim, o plano exclusivo para mim. Assim como cada um de vocês, Deus tem um plano exclusivo para você. Esse é o seu plano de vida. Esse é o seu propósito. A razão pela qual Deus te criou. Mas a gente sabe que a vida às vezes nos tira desses propósitos. Nos puxa para cá, puxa para lá. Mas eu quero te dizer uma coisa que é fundamental para essa mensagem. São suas escolhas e não os seus desejos que constroem a sua história. É o que você escolhe, não aquilo que você quer para a sua vida. São as decisões que você toma que constroem a sua história. Você e eu estamos aqui hoje, nesse exato momento, sendo quem nós somos, pelas escolhas que nós fizemos durante a vida, pelas decisões que nós tomamos durante a vida. Eu estou aqui, do jeito que eu estou, pelas decisões que eu tomei. Você está aqui pelas decisões que você tomou há 1 ano atrás, 2, 10 anos atrás. Então você é fruto das decisões que você tomou, e não daquilo que você desejava ser. Então a vida é formada, a história nossa é construída pelas decisões que a gente toma. Por isso é tão importante você aprender a tomar decisões. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre reconhecer a voz de Deus para as tomadas de decisão que a gente precisa daqui para frente. A gente não consegue tomar decisão retroativa. Ninguém aqui vai conseguir voltar 5 anos e tomar uma outra decisão. Talvez você tomou a decisão de se envolver sexualmente com a sua namorada, ela acabou engravidando, e aí aquilo se tornou um casamento. Você decidiu que ia casar, depois desse casamento virou uma briga, uma confusão, você decidiu que talvez fosse melhor ir embora, enfim, tudo é fruto das suas decisões, das escolhas que você faz. Então todos nós, cada um de nós, se você pensar na sua história, você está aqui hoje, a sua história até hoje, tem tudo a ver com as decisões que você tomou. Então talvez entre nós, tenhamos pessoas arrependidas de decisões tomadas no passado. Talvez entre nós tenhamos pessoas que falam, puxa, se eu tivesse esperado aqui um pouco mais, se eu não tivesse
aceitado aquele convite, se eu não tivesse saído com aquela turma, se eu não tivesse naquele carro, naquela noite, com aquela pessoa, talvez muitos de nós, olhando para trás nas nossas vidas, tenhamos arrependimento das decisões que a gente tomou no passado. E aí você vai fazer análise, né? Porque você se sente super mal, porque você fez muita burrada, aí você vai fazer análise de um modo geral. O analista acaba achando a culpa, colocando a culpa nos seus pais, ou a culpa nas pessoas que vitimaram você de alguma forma, ou na situação. A culpa nunca é sua. E enquanto a gente achar que a culpa não é nossa, a gente não consegue. Enquanto a gente ficar olhando para a gente e enxergando uma outra coisa que não somos nós, você não vai resolver. Então, a nossa proposta hoje é a gente aprender a ouvir a voz de Deus daqui para frente, nas próximas tomadas de decisão. A gente não vai conseguir retornar no passado, mas daqui para frente, se a gente tomar as decisões segundo a vontade de Deus, o que vai acontecer? Eu vou tentar fornecer para vocês um mapa para você voltar num lugar onde Deus queria que você estivesse. Eu disse aqui no primeiro dia, como se Deus estivesse com uma passagem numa estação de trem para você pegar o trem da sua vida, mas você está longe da estação. Quem sabe você esteja a 1 quadra, mas pode ser que você esteja a 10 quilômetros e Deus está ali te esperando. Fala, tem uma coisa que chama livre-arbítrio, é você que decide se você quer embarcar nesse trem ou não. Mas se você decidir, o trem está aqui, está te esperando na estação, a passagem sua está aqui na mão. Vem viver o que eu planejei para a sua vida. É assim que a gente vê. Bom, então o foco hoje é você, sou eu o foco. Então, a pergunta que a gente quer responder hoje é: como que eu posso reconhecer o caminho que Deus criou para mim? Como que eu posso reconhecer o caminho de Deus para a minha vida específica? Qual que é a vontade de Deus especificamente para você, para cada um de nós aqui, nessa noite? Bom, como eu disse, cada um tem um plano que é intransferível. Cada um tem um plano exclusivo. E eu não sei o quão longe cada um está dessa estação, mas nós vamos aprender como tomar decisões daqui para frente. Antes de eu entrar no texto que eu quero compartilhar com vocês, eu quero dizer uma coisa importante. Pessoalmente, eu nunca ouvi a voz de Deus audível, tá? Nunca ouvi. Deus nunca falou, Paulo, no meio da noite ou de dia, eu nunca ouvi. Acredito que alguém possa ter escutado, mas eu nunca ouvi de forma audível. Então, Deus fala comigo de outras maneiras. Deus fala muito comigo através da palavra. Muitas vezes, em momentos de dificuldade, de angústia, eu começo a ler a Bíblia e quem já teve essa experiência vai reconhecer o que eu estou querendo dizer. Você vai lendo, você fala, não, isso aqui foi escrito há 3.000 anos, mas parece que foi escrito para mim. É exatamente o que eu estou precisando. Alguém já teve essa sensação aqui? Sim ou não? Então tá bom, então não estou sozinho. Deus fala muito com a gente através da Bíblia. Deus fala com a gente, às vezes, através de uma pregação. Deus fala com a gente, às vezes, através de uma oração, de algum amigo verdadeiro. E é importante essa palavra verdadeiro, porque quando você vai tomar conselhos, cuidado com quem você vai se aconselhar. Você não vai tomar conselho sobre casamento com alguém que está separado, né? E tem gente que fala, fui conversar com meu amigo, eu acho que não dá mesmo. Lógico, a pessoa não deu certo o casamento dela, que conselho bom que ele vai te dar, né? Mas Deus usa os amigos. Então, é muito importante você prestar atenção naquele amigo que contraria você. É muito importante, porque geralmente são esses que gostam de você. Normalmente, quando você vai conversar com alguém, né, você quer a aprovação das decisões que você está tomando. Você quer que a pessoa concorde com você. Se ela não concorda, você fala, que absurdo, louco, eu pensei que o cara era meu amigo. Ué, mas ele está sendo seu amigo. Quando ele te contraria, ele está sendo seu amigo, porque ele quer o seu bem. Enfim, então Deus usa diversas maneiras de falar com a gente. Então, como que eu vou reconhecer o caminho que Deus criou para mim?
A gente vai ler um texto que está lá no livro de Provérbios. Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. Ele escreveu também Eclesiastes, escreveu Cantares, e ele era um homem muito sábio, o homem mais sábio que passou por essa terra. E Salomão, ele vai direto no assunto. Como que a gente vive para reconhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Então eu vou ler o capítulo 3, alguns versículos só, e tentar explicar para vocês, de uma forma que todos possam entender. Ele começa o capítulo 3 dizendo o seguinte: Filho meu, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Por quê? Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Alguém aqui levanta a mão que não quer prosperidade e paz? Pode levantar a mão, por favor. Ninguém? Bom, Salomão está falando, tem um segredo para você ser próspero e ter paz. Qual que é esse segredo? Então ele começa lá no versículo 5 dizendo o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração. Eu usei um capítulo inteiro dessa série para falar só sobre esse confiar em Deus. Confiar é diferente de acreditar. Confiar é caminhar na direção que Deus aponta para a sua vida, mesmo que ela seja contrária àquilo que você gostaria de fazer. Isso que é confiar. Confiar é você seguir a vontade de Deus, mesmo que ela seja diferente da sua vontade. Mesmo que você tenha que se privar de algumas coisas. Isso que é confiar em Deus. Então Salomão está falando, confia em Deus. Confiar em Deus é você não começar um relacionamento que você sabe que não vai dar certo, mas que a pessoa é muito atraente, a situação é atraente. Mas quem sabe a pessoa mude. Confiar em Deus não começa um relacionamento que não vai dar certo. Tem lá as coisas que você sabe que, vou dar um exemplo. A menina conheceu um garotão lá muito bonitão, carrão, bom emprego, tal, ele só tem um defeitinho. Nas últimas 2 namoradas que ele teve, ele bateu nas meninas, mas é só um defeitinho. Aí você conhece a pessoa, você sabe da história, você fala, não, mas comigo vai ser diferente. Não é assim? Não é assim que a gente pensa? Você fala, não, comigo ele não vai agir desse jeito. Comigo vai ser diferente, a nossa história vai ser diferente. Então você mergulha num negócio que já está fadado a dar errado. Claro que a pessoa pode mudar, mas não é assim da noite para o dia. A pessoa precisa mostrar que mudou. Então, às vezes a gente toma decisão porque a gente simplesmente quer, mesmo sabendo que a vontade de Deus seria outra. Às vezes a vontade de Deus é que você mude de turma. Você está convivendo com o pessoal que só te puxa para coisa ruim. É beber até cair, tirar racha de carro, ser casado, mas você sai num grupo que não dá tanto valor à fidelidade ao casamento. Deus quer te tirar dessa turma. A vontade de Deus é que você deixe essa turma. Você até consegue imaginar Deus dirigindo você a largar disso, mas você não confia o suficiente para largar. Esse que é o nosso problema. E Salomão está falando, o importante é confiar na hora de tomar decisões, mesmo que não seja exatamente aquilo que você queria estar fazendo, mas confiar que o plano de Deus é melhor do que o seu. Tanta coisa. Dizer não para a nossa cultura. Às vezes, todo mundo faz, né? Hoje em dia, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, isso aí hoje é comum. Há uma diferença muito, muito, muito importante entre comum e normal. Tem muita coisa que é comum, está acontecendo, é comum de acontecer, mas não é normal, não é o plano de Deus. Então, nessa hora, você tem que falar não para o que todo mundo está falando. Alguém te convida para um trabalho que você
não vai ser necessariamente 100% honesto. Tem alguma coisa aí que você vai ter que trapacear, nota fria, isso aqui, isso ali. Se você não fizer isso, você não vai ser recompensado, não vai ganhar aquele montante. Aí você fala, Essa hora que você precisa confiar em Deus. Essa hora que você precisa confiar em Deus. É a hora que, às vezes, é contra o que você desejava, é contra aquele prazer fácil, mas é confiar em quem está liderando. A continuação do versículo aqui. Confia no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Pronto, evidente, tudo isso que eu estou falando. Não se apoie no seu próprio entendimento, porque o nosso coração é enganoso. Nosso coração, às vezes, nos leva por caminhos. Quantas vezes nós fomos levados pela emoção e nos demos mal, quebramos a cara? Eu sou o primeiro aqui, se a gente for contar a história, eu conto um monte. Quantas vezes isso aconteceu? Eu fui pelo coração e quebrou a cara. Nosso coração é traiçoeiro. As emoções são traiçoeiras. Às vezes, na emoção, você toma uma decisão que depois você acaba se arrependendo. Então, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça qual que é a vontade de Deus para todos os seus caminhos. Eu pensei num jeito de exemplificar isso aqui para vocês. Eu acabei de confessar que eu fiz engenharia. Talvez alguns homens saibam que aparelhinho que é esse aqui. Alguém sabe? Como é que chama isso aqui? Aí, tem mais de um aí que sabe que isso aqui é um prumo. O prumo serve para você alinhar uma parede, um muro. Isso ainda é muito usado na construção civil, não sei se vocês sabem. Eu tenho um nível lá que é a laser também, mas isso aqui ainda é muito utilizado, porque isso aqui, pela força da gravidade, ele diz exatamente se está alinhado, se está aprumado ou não. É isso aqui que a gente precisa, não esse aparelhinho, mas é isso que a gente precisa fazer com Deus. Aprumar as nossas decisões de acordo com os ensinamentos da palavra. Não interessa quão tentadora seja uma das escolhas que você tem à sua frente, não interessa quão pareça bonito. Se aquilo ali não tiver aprumado com o que a gente aprende da palavra de Deus, do que Jesus ensinou para nós, do que a Bíblia nos ensina, a resposta deveria ser não. Mas não está batendo, eu estou fazendo aqui, não bate. É sinal que não vai dar certo. Então, muitas vezes, o problema não é Deus falar com a gente, o problema é a gente querer seguir o que Deus fala com a gente, nos mostra através da palavra, através dos amigos, através de uma pregação, através de N formas, né? Deus não te aponta um caminho para que você considere a possibilidade de segui-lo ou não. Deus não te aponta o caminho, Ele te aponta o caminho para que você confie e obedeça. Não é assim, você vai passar o prumo naquela decisão que você tem que tomar, aí você percebe que não está batendo muito, então aí você pensa assim, olha só, eu já fiz esse raciocínio, por isso que eu posso dizer para vocês, você pensa assim, bom, eu vou considerar isso que Deus está me mostrando, e aí eu vou achar um equilíbrio, né? Nem tão lá, nem tão cá, então assim, tudo bem, a Bíblia fala isso, mas também não é assim, né? Hoje em dia, tal. Não é para isso que Deus fala com a gente. Se você fizer isso, você está tomando a decisão por você mesmo. Mais uma vez. E você corre um grande risco de quebrar a cara de novo. Confiar é você não tomar a decisão, não está batendo o prumo, não bate com o que eu estou entendendo da palavra de Deus, não bate com o que Deus está me falando, não bate com aquela agitação que está no meu coração. A Bíblia fala que eu preciso ter paz na hora de tomar decisão, eu não estou tendo paz, meu coração está uma agitação, então eu não devo tomar aquela decisão. Deus está falando com você até fisicamente, está fazendo seu coração acelerar. Essa é a hora que você toma a decisão de seguir o que Deus está ensinando, se render ao que a Bíblia ensina. Aí, sim,
você vai começar a cada vez mais se aproximar do seu destino. Cada vez mais. Você tem uma próxima decisão amanhã, você tem uma decisão saindo daqui hoje. Talvez você tenha um convite saindo daqui para fazer alguma coisa que talvez não esteja exatamente alinhada com a palavra de Deus. Amanhã cedo, no seu trabalho, talvez você tenha alguma proposta que não esteja completamente alinhada. Ou na hora de você conversar com a sua esposa, ou dos seus amigos, ou sei lá. É nessa hora que a sua decisão vai ou te aproximar do caminho, do destino que Deus tem para a sua vida, ou vai te distanciar cada vez mais. Essa é a grande revelação. Se render ao que você conhece sobre a vontade de Deus, vai abrir caminho para você descobrir o que você ainda desconhece da vontade de Deus. Quando você se rende, quando você fala, não, eu vou seguir, mesmo que eu ainda não estou entendendo muito bem, será que é isso mesmo? Assim, não está claro que é isso mesmo, mas eu não sei se eu vou ter um bom resultado, mas eu vou confiar. E aí no caminhar você vai descobrir as coisas que você ainda desconhece da vontade de Deus, porque quanto mais dentro do caminho você tiver, mais Deus tem a possibilidade de te abençoar. Então é na hora da decisão que você é desafiado. Essa semana lá em casa, a Luísa fez algumas perguntas lá sobre Daniel, e aí eu chamei a Luísa, a gente abriu a Bíblia, a gente foi ler uns trechos do livro de Daniel, para ela tirar umas dúvidas que ela tinha lá. Enfim, Daniel é um exemplo maravilhoso disso que nós estamos falando nessa noite. Daniel foi raptado dos pais, foi raptado pelo rei Nabucodonosor, ele tinha cerca de 16, 17 anos de idade. Era um garoto. Mas era um garoto que aprumava suas decisões pela vontade de Deus. É um garoto firme nas suas convicções, e ele não tinha mais família. Ele foi tirado da família, foi colocado num outro país, onde ele tinha que obedecer ou morrer. E ali, o rei Nabucodonosor mandou treinar uns garotos e não sei o quê, para ver quem eram os mais sábios que poderiam servir dentro do palácio. E aí foi dito a Daniel, falou, o rei falou assim, você vai ser um dos que vai ser treinado, mas a proposta do rei é a seguinte, você vai comer e beber tudo que tem na mesa do rei, para que daqui uns 3 meses a gente faça um teste, ver se você está forte, esbelto, não sei o quê. Mas o rei, naquela época, comia muita coisa sacrificada, coisas que o povo de Daniel abominava. Então, Daniel, com 17 anos, falou para o superior dele, ele falou assim, olha, eu não vou comer a comida do rei, porque isso vai contra o que eu acredito. Por favor, me dá uma chance eu quero comer só legumes, e aí você faz um teste comigo, vamos ver se eu vou estar forte, se eu vou estar saudável, inteligente, quando eu for testado. Mas eu não abro mão disso. Aí, a Bíblia diz, depois você lê lá em Daniel, então Deus tocou no coração do supervisor, que foi gracioso com Daniel e permitiu que ele fizesse. Então, quando você toma a decisão de acordo com a palavra, Deus vem depois e age em seu favor. Em seu favor. É assim que vai, porque, é assim que acaba o versículo. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Percebe? Você toma a decisão, alinhado com a vontade de Deus. E Deus faz o que só Ele pode fazer. O sobrenatural é de Deus. O cuidado, o colocar você no caminho, o fazer você se sentir 100% você, sem máscara, verdadeiro, a verdade que vai te libertar, aquela verdade que você tem medo, mas ela vai te libertar sobre você mesmo. Ele, quando você decide de acordo com a vontade de Deus, o próprio Deus endireitará as suas veredas. Então nós precisamos chegar num ponto de dizer assim para Deus, Deus, eu desejo mais a tua vontade na minha vida do que as coisas que eu mesmo quero fazer. Eu desejo mais para mim o seu plano do que o plano que eu
estou fazendo, insistindo, e não dá certo, e não dá certo, e não dá certo. E não vai nunca dar certo, porque está desalinhado com a vontade de Deus, você está se distanciando cada vez mais. Deus, eu quero mais a Tua vontade na minha vida, eu confio na Tua vontade, como diz o Pai Nosso, seja feita a Tua vontade, nos céus e na terra, nos céus, na amplitude do céu, e na terra aqui, na minha vida, na minha casa, na minha família, na nossa igreja, seja feita a Tua vontade. Assim, a gente volta para o nosso caminho. Então, em resumo, tudo que nós falamos aqui para vocês, a gente pode resumir em algumas sentenças. Primeiro, busque a verdade. Jesus é a verdade. Não tenha medo da verdade, porque a verdade liberta. A verdade sobre si mesmo, a verdade sobre o seu passado, sobre o que aconteceu. Jesus revela quem você é, diante de tudo, de qualquer circunstância que você tenha passado. Segundo capítulo, nós falamos em confiar totalmente em Deus. É isso que um pouquinho eu falei hoje, assim, você confiar é mais do que simplesmente acreditar. Confiar é saber que a vontade de Deus é melhor do que a sua. Confiar é optar pela vontade de Deus, isso que é confiar. No terceiro capítulo nós falamos sobre redescobrir o amor próprio. É um capítulo bacana se você não esteve aqui. Ninguém ama o próximo se não for amado primeiro. Então Deus nos amou antes de qualquer coisa. Deus nos amou. Porque Ele nos amou, a gente conheceu o amor. Por isso a gente pode amar. E a gente pode receber esse amor. Esse amor que às vezes nos deixa, a falta desse amor que às vezes nos deixa inseguro, Deus oferece gratuitamente para nós. No quarto capítulo, a gente falou sobre o pecado que a gente comete, que nos traz culpa e cuja saída é o arrependimento sincero diante de Deus. Semana passada eu falei sobre o pecado que os outros cometem sobre nós, que nos traz dor e sofrimento, que a forma da gente lidar com isso é o perdão. É o perdão. E hoje a gente está falando das decisões que a gente precisa tomar. Tudo isso para dizer o seguinte, todo o esforço que nós fizemos aqui para conceber essa série, decoração, e projeção, e música, e etc., tudo que foi feito aqui, foi feito para a glória de Deus, ninguém fez por benefício próprio, mas tudo isso só vai te trazer o caminho para dentro da vontade de Deus se você decidir pôr em prática. Não adianta, por melhor que seja o discurso meu aqui, ou melhor que sejam as músicas tocadas, a melhor leitura da Bíblia que possa ser feita, se você não colocar em prática, se isso não for uma prática na sua vida, não vai dar resultado. Vai ser só conhecimento. Agora eu conheço desse assunto. Só vai colher o resultado quem colocar em prática. Você precisa ser aquele discípulo, seguidor de Jesus, raiz, não aquele Nutella. Já ouviram? Sabe? Não, é verdade, não, a Bíblia é verdade e tal, mas hoje eu estou meio resfriadinho, não vou na igreja, não vou não sei o quê. Para. Vamos, você quer resultado? Não adianta, eu não faço milagre, tá? Eu não faço. Deus faz. O único milagre que pode acontecer na sua vida, meu irmão, eu estou falando de todo o meu coração, brincadeiras à parte, estou falando de todo o coração. O único milagre que Deus pode fazer na sua vida é a partir das decisões que você vai tomar daqui para frente. Qualquer área da sua vida, financeira, afetiva, de trabalho, relacional, estudo, seja qual for a área da sua vida, só vai dar resultado se você colocar em prática.
viver, de verdade mesmo, o que a Bíblia ensina. E eu quero encerrar com uma passagem que está lá no livro de Tiago, que eu acho que amarra esse assunto de uma forma brilhante. Tiago diz o seguinte, no capítulo 1, no versículo 21, o que a gente precisava fazer? Tiago fala assim: portanto, livrem-se de toda a impureza moral, quer dizer, das coisas que você escondia, das coisas que estavam nas sombras. Nós lemos um outro trecho semana passada aqui: livre-se de tudo, né? O apóstolo Paulo falando, livre-se da ira, da raiva, livre-se disso. Tiago fala quase a mesma coisa: livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, se livra dessas coisas, dos resquícios do pecado, se livra de tudo isso. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra é poderosa para salvá-los. Sejam, portanto, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. O seguidor Nutella é o cara que se engana a si mesmo. Porque ele vai na igreja 2 domingos por mês e ele acha que está tudo certo com Deus. Porque ele estava presente na igreja. Ele não fez nada por ninguém o mês inteiro, não ajudou ninguém, não ajudou a igreja, não fez nada por ninguém, mas o fato de estar sentado numa cadeira durante 1h30 faz dele um... Não faz, é a prática que nos transforma para melhor. E aí, no versículo 25, Tiago diz o seguinte: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, a lei de Deus, a palavra de Deus, traz liberdade, o contrário do que muita gente pensa. O homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, o que vai acontecer com esse homem? Será feliz naquilo que fizer. Alguém aqui gostaria de ser feliz em tudo que faz? Alguém aqui? Só eu e mais uma meia dúzia? Sério? Ah, tem mais gente? Não é isso que a gente quer? Você não quer ser feliz em tudo que você faz? Como eu disse semana passada, se acordar na segunda-feira de manhã e ser o seu happy hour. Não precisar ser sexta-feira, 6h. Ser feliz em tudo que você fizer. É isso que Tiago resume. Observar atentamente a lei perfeita e perseverar na prática. Então, eu quero vou dar uma forçadinha de barra. Eu vou adaptar esse versículo para você, para mim, e nós vamos ler ele juntos, talvez umas 3 vezes até, quem sabe, entre na nossa cabeça. Eu só adaptei para mim, é o versículo mesmo de Tiago, e para você. A adaptação ficou assim: se eu observar atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e perseverar na prática dessa lei, serei feliz em tudo o que fizer. Concordam que é o mesmo versículo? Vamos ler junto, então? Se eu observar atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e perseverar na prática dessa lei, serei feliz em tudo o que fizer. Vamos ler de novo, um pouco mais forte, vamos acreditar nisso, por favor. Raiz. Não quero Nutella aqui não, raiz. Se eu observar atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e perseverar na prática dessa lei, serei feliz em tudo que quiser. Amém? Uhul! A gente fez uma lembrancinha para todos vocês dessa série. Se tiver aí, tem o slide da lembrancinha? É uma imagem dessa série escrita: vivendo o que Deus diz que eu sou. Vivendo, está escrito ali também, vivendo o que Deus diz que eu sou. É esse o nosso desejo para cada um de vocês a partir do dia de hoje. Que você possa viver aquilo que Deus diz que você é. Nem o que seu pai falou, nem o que a sociedade falou, nem aquilo que você mentiu para si mesmo e falou de você. Não é isso que você vai viver daqui para frente. Em nome de Jesus, gostaria que todos vivessem o que Deus tem para nós. Então, isso aqui é uma pequena lembrancinha para você colocar na sua geladeira.
A gente não fez tantos, é um por geladeira. Se tiver 2 geladeiras, você tem direito a levar 2. Mas eu quero que a gente acabe essa série pensando assim positivamente mesmo, para frente, pensando no que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Então eu quero voltar àquele versículo, quero que vocês fiquem em pé, nós vamos ler mais uma vez o versículo, e aí a banda vai voltar aqui, vai tocar uma música para nós, porque Deus nos chamou para a gente brilhar, para a gente ser feliz, para a gente resplandecer essa luz. E é esse o desejo de Deus para a nossa vida. Volta o versículo ali, por favor. Se eu observar atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e perseverar na prática dessa lei, serei feliz em tudo o que fizer. Senhor Deus, nós recebemos essa palavra em nome de Jesus. Nós recebemos. Essa palavra é para mim e é para cada um de nós aqui nessa noite, Paizinho. Ajude-nos, Senhor Deus, a perseverar nas Tuas leis, nos Teus mandamentos, a obedecer. Ajude-nos, Senhor Deus, a reconhecer a Tua voz no meio de tanto ruído, de tanto barulho que tem à nossa volta. E nos faz tomar decisões, Senhor Deus, dentro da Tua vontade, Pai, porque é ali que nós vamos ser felizes, é ali que a gente vai poder brilhar, é ali que a gente vai poder ser tudo o que o Senhor planejou para cada um de nós. Nós Te louvamos e cremos nessa palavra em nome de Jesus. Amém. A luz de Deus, nós vamos falar palavras de amor, vamos dançar e pular, vamos louvar ao Senhor. Nós somos povo de Deus, somos povo de Deus. Nós vamos cantar o som do céu com os anjos em volta do trono de Deus e louvar ao Senhor por tudo que Ele nos deu. Nós somos povo de Deus, somos povo de Deus. Agora é hora de se levantar em alta voz, se fazer escutar. Grite alto, cante um som e dança essa canção. Livres pra cantar e o Salvador adorar. Vivemos para Cristo. Vivos pra louvar e neste mundo brilhar. Vivemos para Cristo. Nós vamos brilhar a luz de Deus. Nós vamos falar palavras de amor, vamos cantar e pular, vamos louvar ao Senhor. Nós somos povo de Deus, somos povo de Deus. Nós vamos cantar o som do céu com os anjos em volta do trono de Deus e louvar ao Senhor por tudo que Ele nos deu. Nós somos povo de Deus, somos povo de Deus. Livres pra cantar e o Salvador adorar. Vivemos para Cristo. Vivos pra louvar e neste mundo brilhar. Vivemos para Cristo. Nós vamos pelo mundo inteiro, carregando a luz de Cristo. E brilhar, brilhar, na escuridão brilhar. Nós vamos pelo mundo inteiro, carregando a luz de Cristo. E brilhar, brilhar, brilhar. Livres pra cantar e o Salvador adorar. Vivemos para
Uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus. Até semana que vem.